Somos gratos a Deus por mais um domingo de Santa Ceia. O domingo de Santa Ceia, minha gente, é um domingo mais do que especial, porque é um domingo onde nós fazemos memória da vida de Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário por nós. E por causa dele nós estamos vivos, por causa dele nós estamos de pé. Então, é um domingo especial, diferente dos outros. É um culto a Deus, porém é um domingo especial. Por quê? Porque é um domingo em que nós nos alegramos pela vida de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário. E ali ele derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados e nos tornou dignos e aceitáveis diante dele. Então nós só estamos aqui porque Jesus um dia limpou-nos, porque um dia ele nos purificou, porque um dia ele morreu por nós. É muito bom nós enfatizarmos isso, para que nós não venhamos cair no erro de achar que nós somos o que nós não somos, que nós merecemos o que nós não merecemos, que nós somos, quem sabe, o último biscoito, né, do pacote, e nós não somos. Muito pelo contrário, nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém, gente? Abra a sua Bíblia, por favor, na segunda escritura de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler aqui 2 versículos deste capítulo e trazermos um entendimento para a vida da igreja nessa noite de Santa Ceia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículos de número 10 e versículos de número 11. Diz assim a palavra de Deus: agora estou decidido, em outra tradução diz resolvido, a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, está aqui um texto do livro de 2 Crônicas, um texto que fala a respeito da vida de um rei, e esse rei chama-se Ezequias. Você vai encontrar o nome dele no primeiro versículo do capítulo 29, o rei Ezequias. E este rei Ezequias, você vai perceber também aqui na Bíblia Sagrada que ele inicia o seu reinado com 25 anos de idade. E quando ele chega no versículo de número 10, diz a Bíblia Sagrada que ele faz uma expressão fundamental, ele faz uma expressão fenomenal. Ele toma uma decisão, diga comigo, decisão. Ele toma uma decisão em relação à sua vida e ao seu reinado. E essa decisão é uma decisão que a maioria das pessoas na Bíblia que tomaram uma decisão como esta, tornaram-se pessoas bem-sucedidas quando fizeram isso. Qual foi a decisão, pastor, que este moço, que é um jovem de 25 anos, qual foi a decisão que esse moço tomou? Segundo o texto bíblico, ele decidiu fazer uma aliança com Deus. Ele decidiu fazer um pacto com o Senhor, o Deus de Israel. E o propósito do pacto é que Deus desviasse
da vida dele, do seu reino e das pessoas que estavam debaixo do seu governo, o ardor da sua ira. Ezequias está dizendo assim: eu decidi fazer uma aliança com o meu Deus. Eu tomei uma decisão. E quando você decide, nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Por que que, às vezes, algumas pessoas não desfrutam de mudanças, não desfrutam ainda do melhor de Deus? Porque você precisa entender que a sua vida, ela só vai mudar quando você decidir que é hora de você fazer uma mudança nela. Por quê, pastor? Porque tem muita gente, pessoal, que só quer mudar. Tem muita gente que só quer receber algo de Deus. Tem muita gente que só tem vontade. E ter vontade não basta, só querer não basta. Essa história, esse ditado popular que algumas pessoas dizem aí, que querer é poder, é uma grande mentira, porque querer não é poder. Querer só se transforma em poder quando você decide agir em prol da mudança que você quer. Então o querer, ele não passa de um querer, enquanto você não decide, enquanto você não toma uma decisão em relação a algo, ou em relação a alguém, ou em relação a alguma coisa que você deseja. Você não pode somente querer. Pastor, eu quero ser rico. Parabéns. Você está desejando algo que é muito bom. Por quê? Porque a pessoa que é inteligente e que tem sabedoria de Deus, quando ela enriquece, ela se torna uma bênção na vida de outras pessoas, na vida da sua própria família, na vida dos seus, na vida dos amigos, familiares, igrejas, pessoas, enfim. Mas querer não basta. Pastor, eu quero emagrecer. Filho, não adianta querer, se você não fechar a boca, se você não parar de comer demais, se você não parar de ingerir tantas calorias e depois ir dormir, colocar pança para cima e não fazer sequer uma digestão, e o estômago não descansa nunca. Por quê? Porque é a noite inteira você dormindo e o bichinho tendo que trabalhar. Por quê? Porque você comeu uma feijoada para dormir, mas você quer emagrecer. Aí os mais espertos, olham na televisão aqueles aparelhos, compre, ande, não sei o que, perca não sei quantas calorias. Aí a pessoa vai lá, faz o maior esforço do mundo e compra o negócio. Aí quando chega o negócio em casa, ele descobre que naquele treco, aquele aparelho tem um manual. E o resumo daquele manual é mais ou menos assim: fecha a boca. É o resumo do manual. Porque não tem mágica, não adianta querer. O querer, ele tem que ser embasado numa atitude, numa decisão. Você está me entendendo? Diz amém. Pessoas não mudam de vida porque só querem. Pessoas não produzem um relacionamento com Deus porque só querem. Pessoas que não conseguem mudar a sua história. Por quê? Porque ainda não tomaram uma decisão. E quando você decidir e não apenas querer, eu garanto para você que a sua vida, a sua história, ela será completamente mudada pelo poder do nome de Jesus. Não basta. Eu vim aqui nessa noite para despertar em você
um sentimento da parte de Deus que leve você a tomar decisões em relação à sua vida, em relação à sua casa, em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado. Você precisa tomar uma decisão, porque é essa decisão que vai mudar a sua história. Eu estava conversando com o irmão Sérgio e o irmão Hermes, ontem, aqui, nós fizemos mais uma vez, a gente inovou, a gente fez um desfile, foi muito bonito e tal, foi uma benção, comemos pra caramba, pastel, tomamos refrigerante, fizemos comunhão, foi muito legal ontem. E aí eu estava conversando no portão com o irmão Sérgio e o irmão Hermes, e eu estava contando para eles o testemunho de um cara, e isso é uma verdade, isso não é uma parábola, isso não é um invencionismo, isso é uma verdade, de um cara que estava desempregado há muito tempo, e ele decidiu naquele dia arrumar um emprego, e ele disse para ele mesmo: eu não volto para casa hoje sem que eu esteja empregado, eu vou tomar uma atitude radical diante de Deus. E ele leu num jornal que uma determinada empresa estava fazendo uma seleção naquele dia, e ele decidiu ir até aquela empresa, mas quando ele chegou lá, ele se deparou com uma fila de 50 pessoas, e ele era o 51º. Ou seja, para que ele fosse contratado, era preciso que 50 pessoas fossem despedidas. Esse moço, ele tinha tudo para olhar para aquela fila e desanimar, ele tinha tudo para olhar para aquela fila e dizer: poxa, é impossível esse emprego ser meu, eu precisava ter chegado mais cedo, eu precisava ter amanhecido aqui, eu precisava criar vários factoides, várias situações que justificassem a sua desistência e ele fosse embora. Mas esse moço, ele não faz nada disso. Esse moço, o que ele faz? Ele pega um papel, um pedaço de papel, e ele escreve um bilhete, e ele pega uma pessoa que estava ajudando aquela responsável pela seleção, pela entrevista, ele pega aquele bilhete, entrega na mão daquela pessoa e diga: entregue por favor na mão daquele selecionador, daquele entrevistador, esse bilhete com o meu nome, diga que sou eu, faz esse favor para mim. O rapaz não sabia o que estava escrito no bilhete, ele foi e levou o bilhete até o entrevistador, e quando o entrevistador abriu o papel e leu, estava escrito assim no papel: não contrate nenhuma dessas 50 pessoas até que você me conheça e fale comigo. O que você acha que aconteceu com ele? Sinceramente, o que você acha que aconteceu com ele? Empregado. A porta se abriu para ele. Por quê? Porque o entrevistador achou genial a decisão que ele tomou de se apresentar, de não desistir, de não se comportar como os demais. Então, uma decisão, ela pode mudar a sua vida. Mas você precisa entender, eu quero enfatizar isso mais uma vez, que tomar decisões é o que vai mudar a sua vida para melhor. Mas ter vontade não basta. Diga comigo: ter vontade não basta. É preciso mais do que vontade. Quanta gente aqui tem vontade de vencer na vida? Quanta gente tem vontade de vencer na vida? Quanta gente tem vontade de um dia se estabelecer, ser alguém grande na sociedade para a glória de Deus? Quanta gente tem vontade? Eu creio que todos, porque essa é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus em relação à nossa vida. Agora, quantas vezes você já se pegou pensando 2 vezes antes de tomar uma decisão em relação a alguma coisa, a um emprego, a família, a vida espiritual, a intimidade com Deus, a santidade com o Senhor? Quantas vezes você já se pegou fazendo propósitos e voltando atrás, fazendo promessas e voltando atrás?
É necessário entendermos que uma decisão, ela muda a nossa história. Por exemplo, a Bíblia diz, lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel, ele tomou uma decisão, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E o que foi que aconteceu depois que Daniel tomou essa decisão? Deus o levantou sobre o reino e colocou como um dos maiorais naquele reino, quando na verdade Daniel, ele era simplesmente um hebreu, um estranho no meio de um monte de gente. O que fez a vida de Daniel mudar? A decisão que ele toma em não se contaminar com as iguarias. Ruth, por exemplo, a Bíblia diz no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que a Ruth, ela foi inserida na genealogia do próprio Cristo. Quando ela olhou para a sua sogra Noemi, ela disse para ela assim, ó, não adianta você me mandar embora que eu não vou, eu estou decidida, eu vou com você, aonde quer que você for eu irei, aonde quer que você passar a noite eu vou passar, aonde quer que você pousar eu vou pousar também, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O que é isso, gente? Isso é uma decisão. Está decidida. O que aconteceu com essa mulher? Deus a inseriu na história do Cristo. Ruth foi inserida na história, até hoje se fala de Ruth. E Orfa, que era também uma das noras de Noemi, o que aconteceu com ela? Foi esquecida. Por quê? Porque ela desistiu. Ao invés de tomar uma decisão de avançar, de estar ao lado da sua nora, mesmo ela não tendo mais filhos para ela decide retroceder, ela decide largar, ela decide voltar atrás, ela simplesmente abandona tudo. Então, você vai ver que a Bíblia ela é recheada. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que mudou a história desses camaradas? Os amigos do Daniel. O que foi que mudou a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel capítulo 3, versículo 18, quando eles decidiram não se curvar diante da estátua que havia sido levantada por Nabucodonosor na planície de Dura. A Bíblia diz que eles encararam o rei e disseram, rei, pode ficar sabendo, nós não vamos servir aos seus deuses, não vamos adorar a sua estátua que você levantou, nós não vamos. Isso é uma decisão que muda a história. Então vamos voltar para o Ezequias. Você já entendeu a questão da decisão, amém ou não? Então vamos voltar para o Ezequias. O Ezequias, 25 anos, diz o texto. E aí, você começa a ler a história. A Bíblia diz que ele vai fazer o que é reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 3, que foi no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, que ele resolveu abrir as portas da casa do Senhor, e ele resolveu reparar as portas. Mas gente, é impossível nós falarmos aqui de Ezequias, se nós não voltarmos um pouquinho, no capítulo 28, e falarmos do seu pai Acás. E rapidamente eu quero dizer para você quem foi Acás. Acás, o capítulo 28 relata quem foi esse rei. Esse rei foi o pior rei que vocês possam imaginar na história. Vocês imaginem um homem para fazer bobagem no seu reinado, foi Acás. Vocês imaginem um homem que foi ruim, mas ruim de não respeitar nem a Deus e nem a casa de Deus. Não respeitar nem os utensílios da casa de Deus, muito menos o seu povo. Acás, gente, foi tão ruim que diz a Bíblia Sagrada que no final da sua história, no versículo de número 24 ao 27, ele vai morrer. E quando ele morre, a Bíblia diz que ele não recebeu sequer o direito de ser sepultado nos sepulcros dos reis.
ele foi levado para um outro sepulcro, porque ele foi sepultado sem honra, ele foi sepultado sem glória, ele foi sepultado sem o reconhecimento de um verdadeiro rei, porque de tão ruim que ele foi. Tudo que você pode imaginar de ruim aconteceu no governo de Acás. E Ezequias, que é filho de Acás, embora você vai ler aqui no versículo de número 2, a Bíblia dizendo que o Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, vírgula, seu pai. A Bíblia está falando aqui que ele optou pela genealogia espiritual e não pela genealogia genética. Amém ou não? Só para ficar claro para vocês, para não ficar dúvidas no texto. Então, Ezequias, gente, ele cresceu. Ezequias, ele foi criado vendo tudo isso. Ele foi criado debaixo desse caos. Ele foi criado vendo um pai que na verdade não amava a Deus e nem zelava pela casa de Deus, não zelava pelo povo, não se preocupava em nada com o povo. Ezequias, ele foi criado com essa herança. A herança que Acás deixou para o seu filho foi um reino falido. Diga comigo, um reino falido. Mas eu quero fazer uma observação com você nessa noite. Repita comigo essa frase, por favor, e que ela fique marcada nas tábuas do seu coração nessa noite. Repita após mim essa frase: uma herança só é minha se eu tomar posse, se eu decidir aceitá-la. A herança, ela só é nossa quando nós decidimos aceitá-la, quando nós decidimos tomar posse dela. E Ezequias, diz a Bíblia, que ele olhou para aquela herança maldita e ele disse no seu coração: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o meu reinado, eu não quero isso para o meu governo, eu não quero que a minha vida seja assim, eu não quero morrer como morreu meu pai, eu não quero que a minha vida se acabe como acabou a vida da minha mãe. E aqui já iniciamos as aplicações, porque tem gente que nessa noite precisa decidir romper com as heranças malditas. Existem pessoas nessa noite que precisam entender que você é quem pode tomar a decisão de não aceitar que tenha continuidade na sua vida aquilo que aconteceu na vida dos seus, aquilo que aconteceu na outra geração, aquilo que aconteceu na geração dos seus avós, dos tataravós. Não importa se alguém bateu tambor, não importa se alguém matou, não importa se alguém era assassino, não importa se alguém era um viciado, não importa, o que importa é que você pode nessa noite tomar a decisão de agradar a Deus, de ser alguém abençoado por Deus, de ser alguém que vai trilhar pelo caminho bom da vida, para que a glória de Deus se estabeleça sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu reino familiar. A Bíblia diz que ele decidiu. Mas o problema, gente, é que algumas pessoas não gostam do que estão colhendo, mas não mudam as suas sementes. Não gostam do que estão colhendo, mas não mudam as suas sementes. Não gostam do que estão ouvindo, mas não mudam os seus gritos. E a vida é como um eco. Você está querendo ouvir palavras doces, mas você tem produzido grossura. Você está querendo colher amor, mas você tem produzido ódio. Você está querendo colher paz, mas quem sabe você é uma pessoa que adora uma guerra. Então você precisa tomar uma decisão, porque a sua vida muda quando você decide mudar. Quando você muda as suas sementes, automaticamente você vai mudar a sua colheita. Quando você muda os seus gritos, automaticamente você vai mudar aquilo que você tem ouvido. E a Bíblia vai falar que
o Ezequias, ele decidiu mudar. Ele decidiu. E a primeira coisa, a primeira lição que eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa saber, entender e tomar conhecimento, é que quem quer mudar, não deixa para amanhã. Quem quer mudar, não deixa para amanhã. Você pode repetir, por favor? 1, 2, 3. Deus começa a desbaratar nessa noite todo e qualquer princípio de conformismo, de morbidez, de sectarismo espiritual. Deus começa nessa noite a desbaratar o entendimento que foi cauterizado pelo inimigo da sua alma, que sempre faz com que você diga: amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu melhoro, amanhã eu vou tomar uma decisão. Olha, amanhã essa história vai mudar, amanhã eu não aceito mais isso, a partir de amanhã essa história vai mudar. Por que tem que ser sempre a partir de amanhã? Por que tem que ser sempre a partir de depois? Por que tem que ser sempre no dia seguinte? Por que você não começa a dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, a partir de hoje eu tomo uma decisão na minha vida, assim como Ezequias tomou uma decisão na vida dele, e ele viu a glória de Deus sobre o seu reinado, ele viu a bênção de Deus sobre o seu reinado, ele viu a aprovação de Deus sobre a sua vida, porque ele tomou uma decisão. Eu estou decidido a não mais me decepcionar. Eu estou decidido a não mais acreditar de qualquer maneira. Eu estou decidido a me santificar. Eu estou decidido a santificar os meus olhos. Eu estou decidido a não mais me entregar à pornografia. Eu estou decidido a não mais me entregar ao pecado. Eu estou decidido a não mais me entregar à murmuração. Eu estou decidido a não mais me entregar à ignorância. Eu estou decidido a ser uma pessoa boa. Eu estou decidido a ser uma pessoa dócil. Eu estou decidido a ser uma pessoa abençoada. Eu estou decidido a ser um marido bom. Eu estou decidido a ser uma esposa boa. Porque a vida é como um eco. Quando você decidir mudar as suas sementes, você vai também começar a colher coisas diferentes. Quem quer mudar, não deixa para a mãe. Ezequias, o que ele faz? Veja o texto, por favor. O texto vai dizer no versículo de número 3, na parte A do versículo, olha que coisa linda, vamos ver aqui. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, que ano que foi, gente? Primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Que mês que foi, gente? Quem quer mudar, não deixa para a mãe. Quem quer ser abençoado, meu filho, quem quer ser abençoado, toma uma atitude. Quem quer ser abençoado, decide hoje. Quem quer ser abençoado, decide agora. Quem quer ser abençoado, não titubeia, não vacila. A Bíblia diz que Ezequias, ele toma uma decisão no primeiro ano, no primeiro mês, ele toma uma decisão importantíssima. Pastor, sabe o que eu descobri esses dias? O que foi, meu filho? Eu descobri esses dias, isso é uma conversa pastoral de gabinete. Pastor, eu descobri esses dias. O que foi que você descobriu, meu filho? Eu descobri que eu preciso ser mais bonzinho para minha mulher. Eu descobri que eu preciso ser mais boazinha para o meu marido. Aí o filho, eu descobri que eu preciso ser mais bonzinho para o meu pai, obedecer. Aí o outro diz assim, eu descobri que eu preciso ser mais fiel a Deus. Aí eu pergunto, quantos anos você tem, filho? 40.
Meu Deus, que tristeza. Imagina o sofrimento desse pai e dessa mãe, 40 anos esperando esse abençoado descobrir que ele precisa tomar uma decisão de obedecer. Que ele precisa tomar a decisão de ser mais amável, de ser mais dócil, de ser menos azedo. Que ele precisa parar de viver a vida como quem come jiló todo dia no almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde e no lanche da noite. Veja que coisa linda, gente. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas nunca é tarde para a gente recomeçar. Perfeito, recomeçar. Porque começar você já devia ter começado há muito tempo, filho. Olha só, quem quer mudar, muda hoje, não é amanhã. Quem quer tomar decisões, decide hoje. Pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz na minha vida, eu quero ser feliz na minha casa. Eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter comunhão com o Espírito Santo. Eu quero, pastor, voltar a ter a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu quero, pastor, voltar a ter a alegria de orar. Eu quero ter a alegria, pastor, de orar e ver Deus se manifestar na minha vida. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, pastor. Pastor, eu sinto saudade do céu. Eu sinto saudade da glória de Deus. Eu sinto saudade de quando a unção de Deus, ela era latente, visível na minha vida. Eu sinto saudade, pastor, de quando eu dobrava o joelho na igreja e aquele fogo do Espírito já me consumia, a alegria do Senhor já tomava conta de mim. Eu não olhava nem para a esquerda nem para a direita, eu dava glória, eu dava aleluia, eu falava em línguas, eu não tinha vergonha de nada nem de ninguém, porque o meu maior desejo, a minha maior motivação era agradar a Deus, era satisfazer o coração de Deus, e eu era feliz. Deus me abençoava, os problemas eram entregues na mão de Deus e Deus me ajudava a solucioná-los. O que foi que aconteceu, pastor? De um tempo para cá eu decidi e aconteceram várias coisas, eu me afastei de Deus e agora eu vivo nesse efeito sanfona. Eu pareço um chiclete na boca do diabo. Eu quero ir e de repente ele me puxa de volta. Eu pareço uma borracha, é o efeito sanfona constantemente na minha vida. Eu dou alguns passos para Deus, depois o inimigo me puxa de volta. Por quê? Porque eu não tenho força para continuar. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, minha amada? Porque continuar, permanecer é uma decisão que não compete a Deus, não compete ao Espírito Santo, não compete a Jesus, não compete. O que compete a Deus, o que compete a Jesus, o que compete ao Espírito Santo, Ele já fez por você e continua fazendo. Agora, o que nós precisamos é fazer a nossa parte, fazer aquilo que compete a nós, porque quando nós fizermos aquilo que é de nossa competência, Deus vai fazer aquilo que é da competência dEle. Pastor, então eu vou orar porque eu quero passar de ano. Ora, meu filho, porque faz bem, mas não estuda não para tu ver. É decisão. Você precisa decidir. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu não posso ser leviano e dizer que é com todas. A palavra, ela serve para nós de uma maneira em geral, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele escolheu algumas pessoas nessa noite para Ele ministrar essa palavra sobre decisão. Eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais dócil, eu preciso ser mais amável, eu preciso ser fiel, eu preciso andar mais perto de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, porque eu quero de volta a glória de Deus sobre a minha vida. Eu quero de volta a presença de Deus na minha casa, na minha vida. Eu quero a presença de Deus sobre mim. Decisão. Agora, o que vai acontecer na vida de Ezequias é que ele toma uma decisão no primeiro ano, no primeiro mês, importantíssima. E o que ele faz aqui? Diz a Bíblia Sagrada que ele vai estabelecer prioridades no seu reino. Diga comigo, prioridades na minha vida. Por favor, eu vou fazer algumas perguntas e você só me responda sim ou não, ok? Só para gerar entendimento. Aí a primeira pergunta é: o Ezequias, ele precisava de dinheiro no seu reino, sim ou não?
Você precisa de dinheiro para viver, sim ou não? Ok. O Ezequias, ele precisava de restauração nas famílias do seu reino, sim ou não? O Ezequias, ele precisava restaurar a honra do seu país, que havia sido perdida, sim ou não? O Ezequias, ele precisava de um exército que pudesse proteger o reino, proteger as riquezas que ele conquistaria e proteger até mesmo o palácio. Ele precisava de um exército, sim ou não? Mas agora perceba uma coisa, nós respondemos praticamente sim para todas as perguntas, pelo menos foi o que eu ouvi aqui do altar. Agora, perceba que a Bíblia vai dizer que ele estabelece uma prioridade. E qual é a prioridade dele? Põe o versículo 3, por favor. No primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. No primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que tinha algo para Ezequias que estava acima de todas as demais necessidades. O que o Espírito Santo está te questionando nessa noite de Santa Ceia é: o que é prioridade na tua vida? O que é que está acima de Deus na sua vida? Nós dissemos que Ezequias precisava de dinheiro. Nós dissemos que Ezequias, ele precisava de famílias restauradas. Nós dissemos que Ezequias precisava de devolver a honra ao seu país. Nós dissemos que Ezequias, ele precisava de um exército. Mas engraçado, ele não vai buscar nada disso. O que ele vai fazer em primeiro lugar é se preocupar com a casa de Deus. Às vezes, as demandas da vida, elas vão querer te fazer inverter os papéis. Às vezes a nossa necessidade, ela vai querer nos fazer inverter a ordem dos fatores. Por exemplo, você tem um compromisso amanhã e você precisa cumpri-lo. E para você cumpri-lo, você precisa de recursos. O que é que você faz da sua vida? Você vai buscar a Deus, que é o dono do ouro e da prata e pode dar a você os recursos, ou você vai buscar os recursos para depois buscar a Deus? Pare para pensar. Pense se eu estou errado. Aliás, pense se a Bíblia está errada. Irmãos, existem situações na sua vida que ainda não foi mudada. Não é porque você não merece, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem prazer em você, não é porque Ele não morreu por você na cruz do Calvário, muito pelo contrário, o sacrifício foi por todos. Porém, o Senhor, Ele é um Deus que respeita aquilo que nós tratamos como prioridade. Veja a prioridade de Ezequias. Ele se preocupou com a casa de Deus. E se você ler na sua casa o capítulo de número 28, você vai perceber que o seu pai, até mesmo os objetos que eram da igreja, da casa de Deus, ele destruiu, os amassou, desonrou a Deus, levantou deuses pagãos. O que Deus fez? Deus simplesmente deu as costas para a casa.
Deus deu as costas para Acas e Acas começou o seu declínio, a sua vergonha. Nada que Acas colocava as mãos dava certo, nada que Acas colocava as mãos prosperava, nada que Acas colocava as mãos tinha a bênção de Deus. Tudo para Acas era mais difícil, tudo para ele era mais complicado, tudo para ele parecia que tinha um demônio, tinha uma pedra, tinha um obstáculo, tudo para ele era mais difícil. Por quê? Porque Acas, ele não priorizou a Deus, ele não priorizou a casa de Deus, ele não priorizou o reino de Deus. Agora veja que passo lindo que esse jovem Ezequias ele vai dar. Veja que lição linda que Ezequias está deixando para a igreja nessa noite. Ezequias, diz a Bíblia, que ele vai agora cuidar da casa de Deus. Olha que lindo. A Bíblia diz, ele abriu as portas da casa de Deus. Se ele abriu é porque as portas estavam fechadas. A Bíblia diz que ele vai reparar a casa de Deus. Reparar significa cuidar, limpar, zelar. E eu disse agora há pouco para você que se você não gosta do que você está ouvindo, você tem que mudar o grito que tem saído da sua boca. Se você não gosta do que você está colhendo, você precisa mudar as suas sementes. Existem pessoas que querem ter uma família abençoada, mas não colocam a sua família no altar de Deus, não colocam a sua família na campanha de oração, não pegam um pão e não pegam um cálice e pensam nos seus, pensam na sua casa. Existem pessoas que querem ter uma vida, um trabalho abençoado, mas não coloca Deus na frente do seu trabalho. Se assenta na roda de escarnecedores, participa de determinadas situações que desagradam a Deus. Deus não está feliz. Quem sabe você está morrendo de rir lá no seu trabalho, está fazendo um monte de amigos lá, é piada para tudo que é lado, é chocarrice para tudo que é lado, e Deus está triste, o Espírito Santo está triste, o Senhor está aborrecido, o coração de Deus está ferido. Por quê? Porque você está preocupado em fazer amigos, você está preocupado em fazer amizades, você está preocupado em ter companhias, você está preocupado em ser agradável, e para ser agradável você se mistura, você fala de tudo, você se comporta igual. E o Senhor, Ele escrevendo no Salmo de número 1, Ele diz assim: bem-aventurado é o varão, é o homem, é o crente, é o irmão, é a irmã, é o pastor, é o membro, é o obreiro, é a obreira, que não se assenta na roda de escarnecedores e nem se detém no caminho de pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não seca quando vem o calor, muito pelo contrário, as suas raízes se estendem para os ribeiros, e ele dá o seu fruto, até mesmo fora de estação. Quando não era para dar frutos, ele dá fruto. Quando ninguém prospera, ele prospera. Quando não dá certo para ninguém, dá certo para ele. Quando o problema está batendo na porta de todo mundo, na porta dele a paz. Então, nós precisamos entender que é preciso colocar Deus como prioridade. Colocar Deus. Pastor, eu amo o meu marido. Pastor, eu amo a minha esposa. Parabéns, você deve fazer isso mesmo. A Bíblia ensina que é assim. Pastor, eu gosto do meu trabalho, gosto muito, pastor, eu tenho um prazer enorme em trabalhar. Parabéns, o trabalho ele dignifica o homem. Pastor, eu tenho uma alegria enorme quando eu estou perto do meu noivo, da minha noiva, da minha namorada. Pastor, eu estou muito feliz. Parabéns, você assumiu um relacionamento com essa pessoa, você tem que honrar realmente essa pessoa, e tem que haver alegria quando está perto, porque se não houver alegria é porque tem alguma coisa errada, o diabo entrou em algum lugar. Agora,
tudo isso não pode estar acima de Deus. A minha Bíblia vai dizer, põe aí, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. Quanta gente naquele reino, quem sabe procurou ir naquela igreja e as portas estavam fechadas, por quê? Porque um irresponsável fechou. Quantas pessoas daquele reino, que quem sabe, naqueles anos, naqueles 16 anos que Acaz reinou, procuraram um socorro em Deus e não encontraram, porque chegaram na casa de Deus, aonde deveria haver ali um culto, aonde deveria haver ali uma adoração a Deus, aonde deveria ter ali um sacerdote, alguém pregando a palavra de Deus, alguém orando, alguém aliançado com Deus, e chegaram lá, a porta estava fechada. Hoje em dia, queridos, acontece da mesma forma conosco. As nossas prioridades, elas têm se invertido. Mas parece que eu vejo Ezequias, ele não está preocupado com as demandas da vida. Ele não está preocupado com as necessidades humanas, ele está preocupado com o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono da vida, aquele que te deu, essa pessoa que está do seu lado, aquele que consertou a sua vida quando ela estava um caos, aquele que te tirou das lágrimas quando você não tinha outro escape, é aquele que te abriu as portas quando tudo estava fechado, aquele que quando você não tinha de onde se socorrer, ele enviou alguém que disse para você: toma aqui, você está livre desse problema, você está livre dessa situação, eu estou abençoando você. Ou você acha que alguém veio porque nós somos bonitinhos, porque nós somos merecedores? Não, queridos, nós somos dependentes da graça, nós somos dependentes da misericórdia. Tudo que somos e o que temos é por causa da graça de Jesus, é por causa da misericórdia de Jesus. Não tem bom. Ezequias, ele entende isso, e ele fala: quer saber de uma coisa? Que se arrebente o exército, que se arrebente o dinheiro, que se arrebente tudo, eu tenho um propósito principal na minha vida. Olha lá a casa de Deus. Meu pai fechou as portas, meu pai bagunçou tudo, nunca mais aconteceu um culto ali, nunca mais ouviu-se ali um glória a Deus, um aleluia, nunca mais. Pois eu vou restaurar, eu vou abrir aquelas portas, eu vou reparar as portas da casa do Senhor. E eu tenho um amigo meu, pastor Ariel Batalhano, é um pastor lá da Bolívia. Ele costuma dizer o seguinte, irmãos, que a bênção e a prosperidade de Deus, elas fazem parte de um grande pacote, e o nome desse pacote chama-se salvação. E eu estava estudando esse texto, estava lendo essa palavra e falando com Deus em relação ao culto, à Santa Ceia. Eu me lembrei, e ele me disse essa frase tem bem uns 12, 13 anos. Ele foi pregar uma vez na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda pastoreava lá, e ele disse isso. Ele disse que existem pessoas que ainda não entenderam que a salvação, ela traz consigo, ela traz o seu pacote tudo aquilo que você gostaria, que você pede, tudo aquilo que você chora, tudo aquilo que você muitas vezes tem gemido, tudo aquilo que você muitas vezes tem lutado, tem se aborrecido, está no pacote da salvação. Quem já chegou aqui no McDonald's, no Habib's, você olhou lá, pô, o lanche está não sei quanto, refrigerante não sei quanto, pô, o combo é mais barato.
Aí você foi e comprou o combo. Por quê? Porque no combo tinha o lanche, tinha a batata, tinha um refrigerante. E se você fosse comprar tudo individualmente, você ia pagar mais caro. Sim ou não? Infelizmente, trazendo para a vida espiritual é da mesma forma. Existem pessoas que querem pagar mais caro. Existem pessoas que ainda não entenderam o plano número 1 de Deus. Você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para servir a Deus, você foi criado para amar a Deus, você foi criado com o objetivo fundamental e principal de servir a Deus com a sua vida, servir a Deus com os seus lábios, servir a Deus com o seu corpo, servir a Deus com a sua casa, servir a Deus com a sua essência, servir a Deus com o seu glória, servir a Deus com o seu aleluia, servir a Deus com os seus filhos, servir a Deus com as suas finanças, servir a Deus com tudo que você é e tudo que você tem, servir a Deus. Você foi criado para o louvor e a glória do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. E o que Satanás fez? Satanás foi lá e roubou essa primazia do coração do ser humano e introduziu no coração do ser humano as demandas da vida, as preocupações da vida. Mas Ezequias não. Parece que Ezequias já tinha lido Mateus 6,33. Parece que esse jovem rei, ele já conhecia o texto sagrado de Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente está colocando como primazia aquilo que é secundário, e aquilo que é primazia nós temos deixado para depois. Ezequias sabia, gente, que ele precisava de muitas coisas. Existiam muitas coisas fora do lugar, mas o fundamental que precisava ser restaurado, segundo a Bíblia Sagrada, era o seu relacionamento com Deus. Ele precisava inserir de volta uma aliança entre Deus e o povo. Ele precisava trazer a sua casa de volta para a presença de Deus. Ele precisava trazer o reino de volta para a presença de Deus. Ele precisava arrancar o pecado do meio do reino. Ele precisava tirar a indiferença em relação a Deus do meio do reino. Existem coisas na sua vida, meu irmão, que vão mudar, mas não é por causa do seu choro, não é por causa das suas lágrimas, não é por causa da sua inteligência humana, da sua beleza exterior. As coisas mudam quando a gente decide em Cristo que elas serão mudadas. Eu decidi ler a Bíblia. Não vai longe. O ano passado nós fizemos um propósito, no começo do ano, de ler a Bíblia. Nós colocávamos todo dia na página da igreja os textos para serem lidos. Eu não vou nem perguntar quantas pessoas concluíram. Pastor, então por que o senhor está tocando nesse assunto? Para você refletir sobre como nós somos fracos nas decisões que nós tomamos e voltamos atrás. A gente fala que vai ser fiel, irmão. Qualquer vento te tira da fidelidade, da presença de Deus. A gente diz amar a Deus, mas a gente troca Deus por qualquer coisa. A gente troca Deus por qualquer cinema, a gente troca Deus por qualquer coisa. A gente troca Deus, simplesmente troca. Deus tem que entender a gente o tempo inteiro. Deus tem que te entender o tempo todo. Deus é aquele que entende tudo. A gente esquece dele, a gente não fala com ele, a gente não ora, a gente não agradece a ele. A gente vem aqui, pega o suco da uva e bebe, pega o pão e come, e sem ao menos sentir a dor que ele sentiu. A gente levanta pela manhã, não diz sequer obrigado, Senhor, porque eu respiro. Obrigado, Senhor, porque tem tanta gente num leito, no hospital, e eu sou cheio de saúde. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um plano de saúde. Eu não preciso, Senhor, enfrentar as filas quilométricas. As pessoas esquecem, irmãos, esquecem.
E às vezes os exemplos eles vêm de onde nós menos esperamos. Leia na sua casa sobre o crescimento do islamismo. Sabe por que o islamismo ele cresce a 10 por 1? Porque eles estão decididos a avançar. Eles estão decididos a crescer. E eles podem estar aonde estiverem. Dê o horário da oração deles. Não importa se está no shopping, se está na rua, se está na calçada, se está na tua casa, se está num comércio, se está no shopping. Não importa onde esteja. Pega-se o tapetinho, estica-se no chão, dobra-se o joelho, procura pelo sol aonde está a Meca. Está nessa direção. Estica o tapetinho, dobra-se o joelho e invoca-se ao seu Deus. E nós? Pare para pensar se o seu reino, porque nós estamos falando sobre decisão, e hoje nós precisamos tomar uma decisão em relação ao reino pessoal que nós temos dentro de nós, a nossa casa espiritual, que é morada de Deus, que é templo do Espírito Santo, segundo a colocação do apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz: vocês não sabem que vocês são templo de Deus e morada do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo de Deus que é vocês, Deus o destruirá, porque Deus ele tem ciúme de vocês, porque o templo de Deus que sois vós é santo, mas as portas estão fechadas. As demandas elas nos preocupam mais. Quanta gente que está aqui dentro, mas não vê a hora de acabar o culto, por quê? Porque a sua demanda te preocupa. Tem um programa hoje na televisão que é legal, eu tenho que ver. Tem um filme que vai passar, poxa, eu não posso perder. Poxa, fulano de tal está lá na minha casa e eu não posso demorar. Ezequias ele precisava de dinheiro, ele precisava de um exército, ele precisava de uma reabilitação social, ele precisava de uma reabilitação familiar, ele precisava de honra no seu reino, mas ele sabia que tudo isso era proveniente do seu relacionamento com Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Você quer que o seu filho melhore, mas você quer que ele melhore na pancada, na marra. Só falta amarrar o bichinho feito bicho no pé da mesa. Faz uma campanha de oração, faz um propósito com Deus, decida: Senhor, eu vou entregar na sua mão, eu quero ver se vai mudar ou não vai, eu confio no Senhor, estou decidido a entregar na tua mão. Senhor, eu tomo essa decisão no dia de hoje, eu tomo essa decisão. Minha família, pastor, minha família ela não se converte e tal. Você já tomou uma decisão em ser uma referência, ser um modelo? Você já tomou uma decisão? Então, nós precisamos aprender com Ezequias. Ezequias ele sabia o que era fundamental. Ele sabia que o seu reino não seria bem sucedido se ele não inserisse Deus, se ele não trouxesse Deus para dentro do seu reino, se ele não abrisse as portas da sua alma, as portas da casa do Senhor, como diz a Bíblia, se ele não reparasse. Irmãos, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tem gente que precisa voltar a ser crente, querido. Não de palavras, mas de obras. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus como primazia. E prestem atenção, porque hoje é noite de Santa Ceia, e eu tomo a liberdade pelo Espírito de Deus em nome de Jesus Cristo, para dizer-lhes: colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida
Não é quando nós priorizamos ministérios, não. Por quê? Isso aqui não tem nada a ver com ministérios individuais. Isso aqui tem a ver com o indivíduo, com a pessoa. Ezequias, ele não está preocupado com outra coisa, senão com a glória de Deus de volta no meio do seu reino. E a glória de Deus vai trazer o dinheiro, a glória de Deus vai trazer a paz, a glória de Deus vai trazer o exército, a glória de Deus vai trazer a honra, a glória de Deus vai trazer a cura, a glória de Deus vai trazer tudo o que Ezequias precisava. A Bíblia diz que Ezequias então ele restabelece, ele dá uma ordem, ele chama os obreiros, ele chama todo mundo, e agora eles começam a fazer uma faxina, porque existem momentos na nossa vida, gente, que a gente precisa parar e fazer uma faxina na nossa alma, fazer uma faxina na nossa vida, tirar tudo aquilo que te tira de Deus, tirar tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tirar tudo aquilo, querido, que te afasta, que quebra a sua aliança com o Senhor. Irmãos, em pleno século 21, hoje em dia, infelizmente, ainda existem os crentes, como é que nós podemos chamá-los? Eu não sei nem o que nome se dá para isso, mas ainda existe vamos chamar de modernos, ainda existem os crentes modernos. Está vendo a coisa se aterrorizando cada dia mais, está vendo o caos tomando conta, está vendo os sinais da Bíblia Sagrada se cumprindo, está vendo as coisas piorando cada dia mais, e as pessoas estão atônitas, desapercebidas, não estão vendo nada, continua ainda carregando nos seus telefones vídeos eróticos, pornográficos, ainda participam de grupos que o dia inteiro mandam só porcarias, não se fala de Deus, ainda recebe na sua caixa de e-mail aqueles e-mails indecorosos, ainda mantém na sua escrivaninha revistinhas demoníacas, diabólicas, e a sua Bíblia está lá. Aonde, pastor? Não, pastor, está bem guardada. O senhor pode deixar que ela está bem guardada. Nem eu não lembro mais onde eu guardei, mas ela está guardada. Pare para pensar se eu estou errado. Pare para pensar se nós não precisamos fazer essas reflexões. Pare para pensar como está a casa do Senhor, que é você, esse templo. Pare para pensar se nós não precisamos tomar uma decisão, como Ezequias tomou: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais. Em pleno século 21, ainda existem casais que se dizem de Deus, mas ainda colocam lá filmes pornográficos para se excitar, para sentirem prazer. São de Deus, são de Deus. Onde é que a gente vai parar? Onde é que a igreja vai parar? Seu pai fala, sua mãe fala, mas eles são quadrados, eles não entendem de nada, e o Espírito Santo está chorando. Porque Jesus, quando ele tomou uma decisão, e eu vou encerrar aqui, Jesus, quando ele tomou uma decisão, ele não voltou atrás. Jesus, quando ele decidiu entregar a vida por mim, por você na cruz do Calvário, ele decidiu, e ele estava decidido. Nada o fez voltar atrás, nada o fez retroceder, nada o fez
retroagir do propósito. As ameaças, os xingamentos, a ignorância humana, o descaso futuro, nada o fez voltar atrás. Hoje em dia, gente, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo o carnaval gospel. Vamos que vamos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vamos, e tal. E quando você prega a palavra de Deus, quando você prega a Bíblia Sagrada, as pessoas, infelizmente, se enraivecem do ministro, do pastor, da palavra pastoral. Por quê? Porque infelizmente existem compromissos que estão relacionados a pessoas, a números, e não a santidade da casa de Deus. Que a nossa oração ela seja como a oração de Jesus. Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, a minha demanda é grande, a minha necessidade é grande, mas eu quero colocar o Senhor na frente disso. Eu quero colocar o Senhor, e tão somente o Senhor. Se o Senhor não for comigo, Senhor, não me permita sair daqui. Existem pessoas chorando porque decidiram sem Deus. Existem pessoas machucadas porque decidiram sem Deus. Existem pessoas tristes, sem alegria, porque decidiram sem Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele decidiu, ele disse: vamos tirar as imundícias de dentro da casa do Senhor, vamos reparar e vamos restaurar. Aí então nós vamos chamar a presença de Deus, e Deus, Ele virá ao nosso encontro. Deus, Ele vai vir ao encontro. Você está correndo daqui para ali, dali para lá, batendo cabeça. Porque a primazia da sua vida não é o Senhor. Existem pessoas, gente, permitam-me fazer essa reflexão. Existem pessoas, gente, que a primazia das suas vidas, para muitos, são seus filhos, para muitos, são os seus matrimônios, para muitos, é o seu carro, a sua casa. Tem gente que não sai de casa. Não, porque eu tenho que limpar isso aqui, eu tenho que limpar, não vai vir ninguém, não vai receber ninguém, mas é um negócio, uma agonia, é um bezerro de ouro, é uma idolatria do inferno, do diabo, entendeu? Não, porque não sai, se não arrumar isso aqui, se não limpar aquilo ali. Outros, vamos ali na padaria, vamos andando. Mas por que vai andando? Não, porque está com cara que vai chover, e eu lavei o carro, eu não vou botar o carro nessa chuva. E sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz assim: aonde estiver o teu coração, ali está também o seu tesouro. Você dorme sem ler a Bíblia, mas você não dorme sem ver o seu Facebook, sem olhar o seu WhatsApp.
Você dorme sem orar, mas você não dorme com a televisão desligada. Ela é o seu sonífero. Você programa, bota lá e vai dormir. Você não consegue. Pare para perceber. Aonde está Deus? A minha alma arde, o meu coração se angustia, e eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero ser pastor de uma igreja assim. Porque amanhã você pode estar como a caça, querendo rever conceitos e não haverá mais tempo. Amanhã você pode estar como a caça, querendo honra e não haverá mais honra. Amanhã você pode estar como a caça, você pode estar querendo ser reconhecido e não haverá reconhecimento. Nem na morte a caça foi reconhecido. E olha que velório é o lugar aonde mais se escuta falar bem de morto. Eu nunca vi ninguém falar mal de morto em velório. No velório é um lugar onde todo mundo chega e o que a gente escuta era um homem bom, nossa, era amigo de todo mundo, só fazia o bem, que falta vai fazer. É assim ou não é, gente? Sim ou não? Eu vi até um pastor amigo meu contou uma história uma vez que foi fazer o funeral de uma certa pessoa. Chegou lá todo mundo consternado com aquela situação, e o pastor começou o culto fúnebre. Ele começou a orar e depois começou a ministrar. Está aqui um bom homem fiel, era um dizimista da casa de Deus, era um bom pai, era um bom marido. Aí a mãe, a viúva não aguentou, cutucou o filho, falou: filho, vai lá e olha se é seu pai que está dentro daquele caixão. É muito elogio. Pare para pensar. Como está a casa de Deus, que é você? Como está o templo de Deus, que é você? Você achou que eu ia falar do templo físico, né? Não. Estou falando de mim, de você. Como está? Deus ainda está presente? Qual é o reino que te fascina? É o reino de Acás ou é o reinado de Ezequias? Decida, tome uma decisão nessa noite. Agradar a Deus, atrair a presença de Deus, chamar o Senhor para dentro da sua vida. Volte a ser uma casa cheia da presença de Deus, volte a ser uma pessoa cheia da glória do Senhor, volte a ser uma pessoa cuja qual tem intimidade com o Senhor. Você não precisa de ninguém, você pode estabelecer pactos com Deus, você pode estabelecer aliança. Veja que exemplo lindo desse moço, desse jovem, 25 anos. Ele tinha tudo para estar nas baladas da vida, ele tinha tudo para se envaidecer e dizer: agora o rei sou eu, e como um jovem rei, eu vou fazer aquilo que o meu coração deseja, a minha carne deseja, porque a carne grita, né? Eu costumo dizer que os hormônios não aceitam Jesus, né? Não é verdade? Os hormônios não se convertem. Se alguém já viu um hormônio aqui, eu quero aceitar Jesus como Salvador, alguém já viu? Hormônio não se converte, meu querido. O hormônio, ele quer sempre o pecado, ele quer sempre a desgraça que o diabo preparou. Hormônio não se converte, quem se converte é você. É você que precisa se decidir ser santo, é você que precisa se decidir andar com Deus, é você que precisa se decidir ser uma casa limpa e adornada para a habitação e a morada do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo, e que o Eterno habita em vocês? Como é que ele pode entrar se as portas estão fechadas? Como é que ele pode entrar se as portas estão trancafiadas? Como é que ele pode entrar se a casa está completamente desorganizada, se há desordem? Mas Ezequias não,
Ezequias não, Ezequias eu não quero saber o que vai acontecer com as demais coisas, eu quero saber de uma coisa: a casa de Deus eu vou cuidar, ninguém mais vai bagunçar, eu vou cuidar da casa de Deus, os utensílios, os objetos, o culto ao Senhor. E diz a Bíblia no versículo de número 20 do capítulo 29 de 2 Crônicas: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado do povo, em favor do reino, do santuário de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos e os sacerdotes, tomaram o sangue, aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros, aspergiram sangue sobre o altar, também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar, para a oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e a oferta pelo pecado por todo Israel. Qual é o final da história? Na sua casa você leia o capítulo 32. Na sua casa você leia o capítulo 32. Eu vou ler só um versículo do capítulo 32 para você. Só um. Versículo de número 7. O rei Senaqueribe da Síria, ele se levantou contra Ezequias, para fazer com Ezequias como ele fez com o pai dele, e pegou o seu exército e veio contra Ezequias. Olha só: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Deus havia voltado, a glória de Deus havia voltado, Deus estava no meio do seu povo novamente, a glória do Senhor estava no meio do seu povo novamente. Então o Senhor fala: não fique preocupado, não tenha medo não, porque tem um, é um só, mas Ele é maior, tem um só, mas Ele é poderoso, é um só, mas Ele é grande o suficiente para te abençoar, é um só, mas Ele é santo o suficiente para te santificar, é um só, mas Ele é Deus, e Ele é maior do que aquele que está com eles. Então o Senhor diz: não se preocupe, Ezequias, não se preocupe com Senaqueribe, não se preocupe com seu exército, porque tem um Deus com vocês. Ao contrário do seu pai, que abandonou Deus, vocês trouxeram Deus junto com vocês. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor.